Graça e paz. Graça e muita paz. Estamos aqui nesta manhã para mais uma devocional, mais uma meditação na palavra de Deus. No dia de hoje, daqui a pouco, nossos missionários estarão pegando avioneta para ir para o campo. Missionários que fazem parte de uma equipe que ministram a palavra de Deus em terras distantes. Nós pedimos a bênção do Senhor em toda essa viagem. Lembrando que nós estamos acompanhando a viagem do povo de Deus na saída do Egito para ir para a terra prometida. E hoje nós vamos ver algumas promessas de Deus para com o povo nesta caminhada. E queremos fazer a aplicação dessas promessas, dessas bênçãos, para a vida dos nossos missionários e também para a vida de cada um de nós. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 23. Nós vamos começar a nossa meditação a partir do verso de número 20. Promessas maravilhosas, que nesta caminhada da nossa vida aqui na terra, precisamos conhecer em primeiro lugar e tomar posse, exercitando a fé, na certeza que o nosso Deus, Ele não nos deixa sozinhos. Verso 20, diz assim: eis que eu, Deus falando, eis que eu envio um anjo adiante de ti. Queridos, é maravilhoso a gente ver que o nosso Deus, como parte do plano dele, dos cuidados dele para conosco, ele tem à sua disposição os seus anjos. Em Hebreus, fala que são anjos ministradores, anjos que Deus coloca ao nosso serviço, anjos que Deus envia como mensageiros, como aqueles que vão à frente, aqueles que são usados por Deus para nos abençoar, para nos proteger. E aqui a promessa dele, a primeira promessa, é que ele envia um anjo que vai adiante do povo. E diz aqui, para que te guarde pelo teu caminho. Então nós vemos que um dos trabalhos deste anjo aqui é guardar o povo de Deus nesta caminhada. Como é que está a tua caminhada? O teu dia a dia? Creia que Deus, Ele se importa com você. E Ele quer cuidar de você. E Ele envia o anjo dele para ir adiante, para te guardar. E mais, diz assim, e te leve ao lugar que tenho preparado. Deus, então, manda o anjo ir à frente. Deus, ele usa desse anjo, do trabalho e do ministério desse anjo, para guardar o povo na caminhada com tantas dificuldades, com tantas lutas, tantas tempestades. Mas o anjo do Senhor vai à frente e ele guarda, e também ele vai guiando, e te leve ao lugar que tenho preparado. Não é onde a gente quer ir, não é onde a gente imagina ser o melhor, mas é onde Deus já tem preparado. Assim como os nossos missionários estão indo para aquele lugar, na selva amazônica, lugar tão difícil, Deus está enviando o anjo adiante deles. Deus está guardando em todo o caminho para que cheguem no lugar que Deus tem preparado. O verso 21 diz, guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Deus está deixando muito claro que este anjo está indo em nome do próprio Deus. Esse anjo está a serviço do próprio Deus para dar toda a direção necessária.
E é interessante aqui que nós respondemos com a nossa obediência. Não podemos nos rebelar contra toda a orientação de Deus. Ah, eu acho que eu vou fazer isso, eu acho que eu vou fazer aquilo. Não, nós devemos obedecer, não ser rebelde, não murmurar. E continua ainda a ordem de Deus, mas se diligentemente, com toda atenção, lhe ouvires a voz. Então, primeira coisa, eu tenho que ouvir a voz, a direção, o que Deus está mandando através daquele anjo. E fizeres tudo quanto eu disser. Então, aqui é uma condição. Ouvir e obedecer. Obedecer quando? Ah, só um pouquinho, só aquilo que me é conveniente? Não. Obedecer tudo. Tudo, 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 tudo. Olha a promessa de Deus. Então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Você pode imaginar que bênção, que promessa maravilhosa. Na caminhada, o povo de Deus se depara com inúmeros povos inimigos, mas aqui a promessa de Deus: se o povo obedecer, Deus vai trazer libertação, porque Deus assume a frente. Os inimigos não são teus inimigos, meus inimigos. Os inimigos se tornam inimigos do próprio Deus. Ai dos inimigos, porque Deus é poderoso. Verso 23, porque o meu anjo, o anjo de Deus, irá adiante de ti e te levará. E aí ele cita os povos inimigos que eles vão enfrentar. Mas o anjo de Deus vai à frente. Garantindo o quê? Garantindo a vitória. Nessa caminhada encontramos com tantas situações difíceis. Tantos são os inimigos que se levantam. Em primeiro lugar, o próprio Satanás, o diabo, que quer matar, quer destruir, quer roubar a paz, a alegria do nosso coração. Ele vai contra a nossa pessoa, atacando no físico, na alma, no espírito. Ele vai contra o relacionamento conjugal. Ele se interfere ali no seio da família, tentando trazer problemas. Mas se estamos andando de acordo com a vontade de Deus, nós temos a promessa de que o anjo de Deus, ele vai à frente e ele desbarata todo o inimigo. Lembrando que lá na cruz do Calvário, Jesus já esmagou a cabeça de Satanás. Jesus é vencedor, é vitorioso. E quando nós caminhamos em Cristo Jesus, nós temos a vitória também. Qual área da sua vida que você tem desanimado, fracassado, entristecido, angustiado? Quais coisas têm deixado teu coração deprimido? Caminhe, olhe hoje para Deus. Fala com Deus, pede para Deus: Deus, eu preciso de Ti. Deus, esta área da minha vida está fora do controle. Interfere, Senhor. Libera o Teu anjo, Senhor, para ir à frente. O verso 25 continua Deus falando assim: servireis ao Senhor vosso Deus. Então nós aqui temos que entender que nós temos um trabalho para fazer para Deus. Em primeiro lugar, amar a Ele sobre todas as coisas, adorá-lo. Nós precisamos louvá-lo, nós precisamos obedecê-lo, nós precisamos servir a Ele. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E aí ele diz assim: servireis ao Senhor vosso Deus e Ele abençoará. Abençoará. Nós somos o povo que recebe as bênçãos de Deus. E aqui ele diz assim: abençoará o vosso pão e a vossa água. Ou seja, toda a provisão necessária para a nossa caminhada recebemos das mãos bondosas de Deus. Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus abençoador. Mas Ele não vai abençoar aquele que é rebelde, aquele que está caminhando fora dos planos, dos propósitos dele. Ele abençoa aquele que está em obediência. Ele abençoa dando toda a provisão. E aí ele continua, além de abençoar o pão e a água, a provisão que precisamos. Imagina aquele povo. Aquele povo está caminhando no deserto.
não tem água, não tem comida, mas Deus fala: eu vou abençoar. E ele diz mais: e tirará do vosso meio as enfermidades. Queridos irmãos, amigos, nós temos vivido dias onde as enfermidades estão aí. Não só pela pandemia, mas problemas cardíacos, problemas emocionais, problemas nervosos, ansiedade, tanta coisa arada. E aqui uma promessa maravilhosa de Deus: tirará do vosso meio as enfermidades. Eu te convido, não é, a tomarmos essas palavras aqui de Deus para as nossas vidas e praticarmos a fé. Poder chegar diante de Deus em oração, falar: Deus, a tua palavra diz que o Senhor quer nos abençoar se obedecermos. Dá-me um coração obediente, dá-me um coração ensinável. Senhor Deus, que eu receba das bênçãos da provisão sobre o pão, sobre a água e também sobre a minha vida física, emocional, espiritual, recebendo do Senhor a cura para todos os traumas, todas as debilidades, e que toda enfermidade saia em nome de Jesus. Por que eu posso crer nisso? Lá, quando Cristo Jesus morreu na cruz, Isaías capítulo 53 diz: ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Depois o Senhor Jesus, ele cita esse versículo. Jesus já pagou o preço. Ali o sangue derramado de Jesus nos limpa, nos purifica. O nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Nós precisamos tomar de fé, encher nosso coração de fé e acreditar nessa bênção de Deus. Ali no verso 26, para encerrarmos, diz: na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, completarei o número dos teus dias. Que promessa tremenda! Aqui nós vemos a promessa de Deus, tirando toda a esterilidade da mulher, fazendo da mulher próspera, da mulher que vai dar o fruto do seu ventre, os filhos. Não vai haver aborto. E eu quero fazer um parênteses aqui. A nação brasileira novamente aboliu, né, o compromisso de ser contra o aborto. Anualmente, no Brasil, no mundo, milhões de abortos são feitos. Crianças são assassinadas ainda no ventre materno. Eu vejo isso, amados, como um pecado contra a vida, um pecado contra o nosso Deus. Deus, ele não aceita isso. Sangue inocente sendo derramado. Por isso nós estamos vendo Deus com a sua mão poderosa trazendo juízo sobre a humanidade. Nós vemos tantos acontecimentos nos nossos dias. Muitas pessoas falam: por que Deus está fazendo isso? Mas não é Deus, somos nós que não estamos em obediência a Deus. Nós nos tornamos rebeldes a toda a orientação de Deus. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos proteger, Deus quer trazer prosperidade, Deus quer trazer vida. Mas o homem insiste em se tornar assassino. Que esta palavra de hoje cale fundo nos nossos corações, que a gente obedeça a Deus, que a gente tenha consciência de que Deus envia o seu anjo à nossa frente na nossa caminhada. Deus desbarata todo inimigo, Deus abençoa o pão, a água, Deus nos torna prósperos, Deus destrói todo o povo inimigo e Deus nos dá vitória, se assim andarmos em obediência àquilo que Ele nos orienta. Quero lançar uma palavra profética aos nossos missionários que daqui a pouco estarão em viagem para o campo.
Leve esta palavra aqui dentro do seu coração. Saiba que antes mesmo de vocês decolarem naquela avioneta, Deus está indo à frente de vocês. Deus está enviando o anjo dele. Deus vai prover tudo aquilo que for necessário. Deus vai destruir todo o plano de Satanás para com a vida e o ministério de vocês. E você que está me ouvindo, na sua caminhada, não tente vencer sozinho, porque você não vai conseguir. Acolha esta palavra de Deus. Creia nesta palavra de Deus. Deus envia este anjo à sua frente, à frente do teu casamento, da tua família. Deus vai prover todas as necessidades. Vamos orar. Papai, nós cremos de todo o nosso coração. Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus fiel, um Deus abençoador, um Deus perdoador. Um Deus que cuida daqueles que se colocam debaixo do Teu manto de proteção. Um Deus que vai à frente, um Deus que já venceu toda a batalha para aqueles que se submetem a Ti. Dá-nos um coração, Pai. Um coração obediente. Um coração, Senhor Deus, ensinável, um coração, Papai amado, que ouve o Senhor e que obedece o Senhor em tudo. Muito obrigado, Papai, pelas Tuas promessas. Um forte abraço. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.